Qual que é o nosso objetivo hoje falando de atividades de classificação? Quando a gente fala de atividades de classificação, aparentemente é uma atividade simples e que a gente utiliza isso no tempo todo, não é? Então, classificar por cor, por forma, a questão da igualdade. Mas a gente vai fazer uma reflexão primeiro da importância dessa atividade, e eu trouxe o enfoque para a sala de recursos, mas isso também se aplica se você é mãe, pai e quer aplicar isso na sua casa com seus filhos, também se aplica na sala de aula regular, então vale a pena você também prestar atenção nesse conteúdo, tá? Quando a gente fala da questão matemática, a exploração matemática, ela vai além do conhecimento de números. E muitos dos conteúdos, dos conceitos e das habilidades que a gente desenvolve, a gente traz isso para o resto da vida. Isso vai para a questão, por exemplo, da classificação também. Quando a gente classifica, a gente organiza, a gente redistribui, não é? A gente traz essa habilidade que antes ali era mais no concreto, a gente também traz ela para o abstrato. Quando eu preparo, por exemplo, um conteúdo para vocês, eu faço uma classificação. Eu primeiro separo os conteúdos que eu desejo, depois eu vou para uma ordenação, que eu coloco numa ordem, coloco numa sequência. Então, são habilidades que são fundamentais e têm impacto na questão de aprendizagem dos nossos estudantes, certo? Então, não é só do conhecimento de números que vive a questão da matemática. O Lorenzato até coloca, né? Eu acho essa fala bem importante, que a questão matemática ela vai para a exploração espacial, então essa noção de espaço, que vai depois gerar a questão do estudo da geometria. Sim, tem a questão numérica, que é importante, e a gente vai ter impacto na questão aritmética, cálculo mental e toda essa organização dos números. E também do campo de medidas, essa transformação, essa equação, vamos dizer assim, que depois a gente vai aplicar em outras áreas. É muito além, por exemplo, a questão da matemática, a questão só dos números. Por isso, eu trouxe para a gente conversar a questão da classificação. Antes de falar de classificação em si, tudo que a gente conversar hoje, eu vou trazer dicas e sugestões. Por quê? As atividades que a gente vê de classificação, muitas vezes elas não se adequam aos nossos estudantes. Porque eu tenho lá um estudante com deficiência visual e de repente a atividade ela é toda visual e ele não consegue, com aquele recurso ele não consegue trabalhar. De repente eu tenho um aluno com deficiência física e eu preciso pensar como é que ele vai fazer o mesmo conteúdo, né, ter essa mesma experiência com as dificuldades e limitações físicas. Se eu tenho um aluno com surdez, ou tenho um aluno com deficiência intelectual que precisa de outros apoios, ou tenho lá meu estudante com TEA, com autismo, e que às vezes ele não tem essa questão do suporte, de atenção. Como eu faço? Que tipo de dicas e sugestões dentro de atividades que vocês vão ver que são comuns de sala de aula vocês podem aplicar, tá bom? E eu acho legal que se de repente dentro das mesmas atividades que eu trouxer, vocês tiverem outras sugestões, pode ir colocando no chat, gente, porque eu adoro. E conhecendo a prática, né? Aqui na Inclutopia a gente preza muito pelas práticas dos professores, de trazer à luz, de trazer, vamos dizer assim, para divulgação as práticas que os professores fazem. Como por exemplo, né? Ontem, não sei se vocês viram no blog, nós lançamos um artigo feito por duas professoras, onde elas trouxeram práticas de adaptação de atividades para alunos na educação de jovens e adultos. Gente, muito bacana, né? E isso é bem importante, sim, que a gente considere, que a gente realize, tá bom? Então, sempre que você tiver uma prática, quiser compartilhar conosco, a gente fica à vontade, né? Você tem os nossos e-mails, nossos canais de comunicação. A gente adora receber essas práticas para poder divulgar e valorizar o trabalho que é feito ali na sala de aula. Então, pode aqui usar o chat, pode compartilhar que a gente também vai estar colocando, tá? Classificação. A habilidade de classificação, ela né? Basicamente, onde a gente vai realizar a separação utilizando determinado critério. Esse critério ele pode ser um critério de cores, de formas, texturas, sons, peso, importância, né? Os critérios de classificação, eles vão variando e eles vão se especializando aí conforme o tempo vai passando, não é verdade? Quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai se especializando, tá? A gente vai trazer alguns critérios mais simples, baseados nas questões de igualdade.
Muitas vezes o estudante ele ainda não está falando, principalmente os pequenos, né? Mas você já observa que ele começa a classificar alguns elementos. Ou de repente os seus brinquedos, agrupando por cor, agrupando ali de repente objetos iguais, agrupando, por exemplo, as letrinhas diferentes de número. Você já começa a observar uma série de classificações, né? Mesmo antes dele trazer isso para a linguagem. Às vezes ele está na ação. Eu gosto muito de utilizar essa questão da classificação, retângulos, quadrados, triângulos, em cores bem fortes, então em amarelo, azul, vermelho, né? E aí depois embaixo tem até um trenzinho que está ali sendo projetado. Não necessariamente em relação a uma atividade específica de classificação. Desde quando o aluno, à disposição da minha mesa da sala de recursos, então eu tenho lá o potinho com lápis de cores, e eu tenho o potinho com lápis para escrever, eu tenho o potinho com canetinha e o potinho com giz de cera. Quando o aluno está pegando o material de forma aleatória, eu faço uma intervenção. E eu falo, não, olha, neste potinho somente lápis de cor para pintar, os lápis coloridos. Esses são os lápis de escrever, o lápis grafite. Né? Você pode pintar com lápis grafite, mas esse aqui a gente vai separar nesse potinho. As canetinhas a gente guarda aqui. Então, até no momento de organizar por matéria, isso também é uma classificação. Eu estou ordenando, eu estou classificando, eu estou agrupando elementos iguais. Conteúdo de língua portuguesa na matéria de língua portuguesa. Conteúdo de matemática na matéria de matemática. E isso começa desde pequenininho, começa em casa, então a gente tem que orientar a família, sim, ele tem que separar as próprias roupas, sim, ele tem que organizar talheres lá no porta-talheres, não pode pôr colher no garfo, garfo na colher, não, ele tem que se atentar a essas diferenças que são sutis, mas vão gerando ali as conexões neuronais para que ele possa aprender, certo? Então, os blocos lógicos são um dos materiais que a gente pode utilizar dentro da questão da classificação. A gente pode agrupar por cor, a gente pode agrupar por forma, a gente pode agrupar de repente por tamanho, certo? Tem lá os menores, os maiores. Mas, vamos imaginar que quais são as possibilidades que eu posso dar para um estudante, por exemplo, com baixa visão ou com cegueira, dentro dos blocos lógicos, além do formato? Porque o bloco lógico ele tem uma certa uma espessura, então eu consigo distinguir o triângulo do quadrado, do círculo, certo? Mas a gente também pode incrementar esse material com textura. Então eu posso utilizar feltro, eu posso utilizar microondulado, eu posso utilizar EVA, eu posso utilizar de repente uma lixa, para trazer também um agrupamento por texturas. E isso não é exclusividade para o estudante com cegueira, com baixa visão, por exemplo. Para todos os estudantes também vai enriquecer demais a exploração dos materiais. Então fica a dica. Eu trouxe um complemento dessa nossa conversa, que eu gosto muito de utilizar os blocos lógicos para formar outros desenhos, então você pode trabalhar com a reprodução. E quando você for selecionar, né, eu tenho aqui projetado um slide, onde eu tenho, olha, 4, 8, 12 quadrinhos com diferentes figuras formadas com blocos lógicos. Por exemplo, o pirulito, um retângulo em cima um círculo, um retângulo azul, um círculo amarelo, não é? Então, quando eu falo para ele, olha, nós vamos montar o pirulito, não é? Esse igual a este aqui, ele precisa classificar quais elementos ele vai utilizar, né? Então você consegue ir trabalhando e ordenando as aprendizagens. Então vamos explorar esse material para além, né, de separar vermelho com vermelho, azul com azul, roxo com roxo, né? Vamos separar também para que ele possa fazer o gato, para que ele possa fazer a casa. Então a casa lá, o triângulo vermelho, o quadrado azul, né? Para que ele possa ir olhando os elementos, né? E também trazendo isso para a sua prática. Você traz aí um recurso que é concreto, você traz para um desenho simbólico. Por quê? Quando eu olho, por exemplo, o pirulito e eu tenho o retângulo azul e em cima a bola laranja, o círculo laranja não, amarelo, eu olhando num primeiro momento, se eu não faço a leitura, se eu não leio o pirulito, para mim ele parece mais um microfone, né? E de repente ele pode trazer a questão simbólica e você vai ampliando a questão da linguagem também. Seguindo aqui na questão da classificação, a gente pode utilizar
diferentes materiais e até materiais recicláveis. Eu estou utilizando aqui nesse slide alguns exemplos que eu coletei da internet mesmo, que são a classificação de tampinhas ali de amaciantes, né, que são aquelas tampinhas mais altas. Ali tem tampinhas menores que são de refrigerantes, de outros potes, né? Então de repente tem ali uma tampinha de shampoo, de outro vasilhame. E ali no primeiro bloco eles estão separados por tipos de tampa. E abaixo eles estão separados, as tampinhas separadas por cores. Então tem as tampinhas azuis da água, as amarelas, as verdes, as vermelhas, as branquinhas. Então classificando pelas cores. Para o estudante, por exemplo, com deficiência física, e ele tem dificuldades, por exemplo, na questão da mobilidade, como é que ele vai fazer essa separação de forma mais autônoma? Primeiro, aponta uma flor de EVA bem bonita que eu ganhei de um aluno, olha que chique. Então, de repente, ele tem essa apreensão palmar de pegar e segurar. Então, eu posso colocar uma fita crepe aqui embaixo dessa base aqui, de repente tem uma base mais ampla, para ele colar na tampinha e colocar no potinho correspondente. Pensa nesse estudante que ele tem, de repente, só a mobilidade de empurrar. Então, você trabalha ali com um plano, né, onde ele tem esse alcance e fique com a mão bem apoiada, que ele possa empurrar as tampinhas que são leves, né, para que ele possa colocar agrupando. Muitas vezes esse estudante ele não tem um movimento voluntário, então você vai fazendo as indicações por apontamento e ele vai te dizer sim ou não, ou com piscadelas, né, piscando, ou de repente com uma outra forma de comunicação. Cada um tem uma demanda de acessibilidade, a gente precisa pensar, olha, o meu objetivo é saber se o meu estudante consegue fazer essa separação por igualdades. Então, que tipo de recurso que eu vou usar? Qual é o movimento que ele tem? Qual é a limitação que ele tem? Qual é a habilidade que ele tem? E como a gente supera isso? Juntos, certo? Sempre trazendo recursos. Como eu disse, gente, é uma habilidade aqui, entre aspas, bastante, vamos dizer assim, primária, mas não tem nada de simples, porque até quando você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado, você vai precisar da classificação. Porque você vai olhar dentro, você olha aquele monte de conteúdo, né? Quando a gente chega para aprender algo novo. Você olha, você fala, meu Deus, por onde eu começo? Né? Você não sabe nem por onde começar. A faxina que você vai fazer na sua casa, você vai arrumar seu guarda-roupa. Você abre aquilo, você fala, nossa, né? Por onde eu começo? Classificação. Você começa a separar coisas iguais com coisas iguais. Vocês já perceberam como isso é relaxante? Né? Quando você tá assim num momento mais agitado, aí você vai separando coisas iguais com coisas iguais. Isso vai organizando o seu pensamento para você dar os próximos passos. Então, sim, a gente tem que trazer essas atividades para os nossos estudantes, tá bom? Então, olha, essas são algumas sugestões para a gente trabalhar a questão da seriação. E com elementos concretos, principalmente quando a gente trabalha com estudantes com autismo, dentro do transtorno do espectro autista, eles têm dificuldade muitas vezes em sentar, né, de ter essa questão da atenção, de responder a uma comanda. Muitas vezes eles sabem o conteúdo, eles classificam, mas quando a gente fala assim, olha, vamos separar os blocos lógicos em vermelho e azul, e a coisa não flui, né? Então a gente precisa lançar mão de materiais concretos. Às vezes a nossa comanda, a nossa forma de abordagem nem é tão direta, mas a gente consegue também avaliar se ele está conseguindo compreender o conceito ou não. No slide que está projetado aqui, nós temos, na primeira ponta, temos potes, né? Na primeira parte, nós temos potes, sabe esses potes de margarina, aquele pote de maionese que é maior, ou esses potes de rosca, então tem um verde, tem um azul e tem um vermelho. Esses potes que a gente tem em casa, essas tampas que a gente tem em casa coloridas. E em cada um desses potes tem um elemento, né? No pote verde tem um pregador de roupas verde, no pote azul tem um pregador de roupa azul e no pote vermelho tem uma colherinha dessas de medida, colherinha de café de medida, vermelha, que é a questão da classificação por cores, de parear por cores, trazer essa questão do pareamento por cores. De repente o meu aluno, ele olhou, ele separou tampas do pote de um lado e pregadores de roupa do outro. Ele fez uma outra categoria. Ele trouxe uma outra forma de classificar e de separar, não é? Na parte de baixo do slide tem um material feito pela professora Ana Paula, muito interessante, onde ela utilizou uma caixa de ovo, de uma dúzia de ovos,
E ela utilizou bolinhas de ping-pong e ela foi pintando a cada 2 buraquinhos da caixa de ovo. Então ela pintou uma faixa azul, uma faixa amarela, uma vermelha, uma verde, uma branca e uma laranja, e 2 bolinhas de ping-pong da mesma cor para fazer um encaixe e trazer essa questão do pareamento por igualdades. Muitas vezes com estudantes com maiores comprometimentos intelectuais, dentro do transtorno do espectro autista, não adianta a gente ficar, olha, vamos colocar o igual. Qual é igual? A gente falar muito. Muitas vezes a gente vai atuar de forma coativa, que significa fazer junto, né? Então, coativa, fazer junto, certo? Então, eu pego a bolinha azul, né? A bolinha de ping-pong azul, coloco lá na faixa azul. Pego a outra azul, coloco na azul, né? Aí depois eu venho, coloco a amarela no amarelo e espero para ver se ele pega o amarelo e faz sozinho. Se de repente ele não faz, eu vou e faço novamente junto. E a gente faz esse jogo simbólico. É como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira. Uma vez sou eu, uma vez sou você, né? E a gente vai trazendo para ver se ele está observando que eu estou trabalhando com a igualdade de cores. E eu trago a linguagem. Olha, vou colocar o igual. Esse azul é igual a este azul. E a gente vai trazendo a linguagem para dentro do contexto, certo? A atividade de classificação a gente vê aos montes, mas muitas vezes a gente tem dificuldade na questão da aplicação. Não é só levar isso para o papel, e depois a gente pode até levar isso para o papel, mas é muito importante que ele vivencie na prática tátil, sinestésica, né, de realmente realizar as atividades, tá bom? Falei um pouquinho dessa questão do pareamento, falei um pouquinho da questão da classificação, né? Da classificação eu juntei com essa questão do pareamento, porque é um desdobramento, né? Quando eu vou fazer o pareamento por igualdades, eu estou classificando os elementos, eu estou agrupando e eu posso trazer diferentes parâmetros desse agrupamento, certo? E a gente sempre precisa questionar, porque muitas vezes você observa um agrupamento e às vezes o aluno pensou de uma forma diferente, certo? E a gente precisa contemplar esse raciocínio e até estimular que ele tenha saídas criativas para, às vezes, para o que a gente está propondo. Você pode trazer elementos para checar se ele está fazendo essa classificação por igualdades, por exemplo, com elementos como boliche. Então aqui no slide eu tenho aqui um boliche feito com garrafas de água, e essa garrafa de água ela está encapada ali, pintada de cores, então tem uma amarela, tem uma azul, tem uma verde, e argolas feitas ali com o jornal dobradinho e aquele durex colorido, sabe? Também para ficar amarelo, para ficar azul, para ficar verde, para fazer um jogo de argola na garrafa, né? Para poder ver como é que tá essa questão do pareamento. Algumas mães relatam, né, que têm filhos dentro do transtorno, que tem você olha às vezes o brinquedo da criança, ele tem lá uma segmentação, uma organização, e ninguém pode nem mexer nessa organização. Então os carrinhos aqui, os dinossauros ali, né? Eles já têm muitas vezes esse processo desenvolvido. Aí você vai falar, nossa, que bacana, então já tá tudo certo? Nem um pouco. A gente precisa estimular que ele amplie as categorias de classificação e que ele traga isso para outros contextos. E como é que a gente pode fazer isso? Trazendo elementos para interferir, por exemplo, aqui entre aspas, na organização dos brinquedos. Então, por exemplo, eu peguei essa imagem da internet que eu achei bem interessante, que são EVAs cortados, EVAs coloridos, né? Então tem o EVA vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o roxo, não é? E os brinquedinhos foram colocados de acordo com as cores. Ali eles estão classificados por cores. Então, naquele dia eu vou trabalhar a classificação por cores, certo? Então os brinquedinhos vermelhos vão lá no EVA, né? É como se fosse um jogo de mesa, sabe? Aquele jogo americano de mesa, daquele tamanhinho. Então, os brinquedinhos vermelhos ali, os laranjas ali, e a pessoa colocou até umas rodinhas ali simulando um trenzinho, tá? Num outro dia, eu posso propor uma outra classificação. Eu posso pôr sulfites A3, isso eu não tenho imagem, tá, gente, no slide, para quem não está acompanhando visualmente a apresentação. Eu posso ter sulfites A3 e eu desenho lá uma panelinha, desenho um animalzinho, desenho um outro brinquedinho lá, de repente eu tenho ali brinquedinhos de música, né, uma bandinha, e aí a classificação vai ser, olha, tudo que é panelinha vai ficar aqui,
tudo que é animal vai ficar aqui, tudo que é carrinho vai ficar nesse outro. E eu trago uma outra classificação, certo? Você tá lá com carrinho, moto, caminhão, trator. Então, o que tem 2 rodas? O que tem 4 rodas? O que tem 6 rodas? Então, você pode ir trazendo essas outras classificações, desafiando, mesmo que seu estudante já tenha uma forma ali dentro do autismo, às vezes, né, daquela classificação mais sistemática, tá bom? Uma outra proposta que eu acho bem bacana, e ela traz uma questão tátil também para a classificação, é você ter, né, num papelão simples, você recorta as formas geométricas. Então ali tem um retângulo, um círculo, um ovoide, né, tipo uma elipse, né, que chama, um triângulo, um quadrado, e as formas geométricas correspondentes também recortadinhas no papelão, ou pode ser no EVA. Então elas têm uma certa textura, né, para poder separar a questão da dimensão. Esse tipo de atividade para estudantes com deficiência visual é muito bacana, para estudantes com deficiência intelectual é muito bacana, para estudantes dentro do transtorno do espectro autista também é muito bacana. Sabe que essa questão da classificação por cores, por exemplo, para uma criança, né, com deficiência visual, a classificação por cores não vai fazer sentido porque ela não tem a percepção visual da cor. Mas é bem importante que a gente reforce, sim, eu vou voltar ao slide anterior, onde tem os brinquedos separados por cores, em tatames ali, em papéis coloridos. Pensa depois, futuramente, essa pessoa, para ter mais autonomia, onde ela vai organizar as suas roupas, por exemplo, no armário. Então, ela vai ter essa referência, pelo menos, da nomeação da cor, não é? Alguns terão resíduo visual e terão uma memória visual da cor. Outros gostariam sim de ter essa combinação de cores e colocar uma camiseta de uma determinada cor, uma calça de outra cor, então vão ter essa organização no armário. Algumas marcas de roupas trazem essa anotação de cor na etiqueta de uma forma tátil. Outras, a própria pessoa precisa fazer, ou a pessoa que organiza o armário precisa também segmentar. Então, mesmo que o estudante, você tenha aí uma criança que não está enxergando as cores, a gente vai falar das cores. Olha, então, o carrinho vermelho, né? Olha, então, de repente, eu tenho aqui a bexiga laranja. É importante que você faça referência às cores, tá bom? Mesmo que essa criança não perceba. Voltando no slide, onde tem lá o papelão com as formas geométricas, você pode incrementar essas formas geométricas colocando uma textura diferente em cada uma dessas cores, certo? Então o amarelo poderia ser uma lixinha, o verde ali poderia ser algo assim, sabe aquele papel laminado que ele tem uma textura mais metálica, o outro poderia ser mais um feltro, o vermelho poderia ser mais um feltro. Isso é importante. Cores diferentes, vamos aplicar texturas diferentes para poder segmentar, tá bom? Outra questão de classificação, pensando em outras, vamos dizer assim, categorias, né? A gente pensa na questão do formato, a gente pensa na questão do tamanho. Então, sim, a gente pode classificar os maiores, os menores, os animais com pelo, com pena, de repente os animais aquáticos, dos animais terrestres. Tudo é uma questão de classificação. Até mesmo, vamos supor que agora você está com um estudante no ensino fundamental 2, certo? E esse estudante ele tem uma deficiência bem acentuada, a questão do comprometimento intelectual bem acentuado, e de repente o conteúdo lá que a turma está desenvolvendo no currículo tem a ver lá com os seres vivos, ele está estudando a questão dos seres vivos aquáticos e terrestres e tal. A gente pode preparar uma atividade de classificação, onde ele vai separar, ele vai fazer essa classificação por essa categoria, para que ele compreenda, que a gente observe se ele compreenda esse conceito dos animais terrestres e dos animais aquáticos, por exemplo. A gente está usando a classificação dentro de uma atividade, certo? Outra questão de classificação, pensar em usos. Então, por exemplo, alimentos, brinquedos, separar de repente brinquedos, vamos dizer assim, de tração com brinquedos que são os carrinhos, né, com os brinquedos de panelinha. Até mesmo teve uma oportunidade que eu tava trabalhando na sala de estimulação ainda. Acho que a criança que eu tava trabalhando, a menina que eu tava trabalhando, ela tinha
3 anos, estava pequenininha ainda, né? E estavam todas as panelinhas, né? E ela pegava assim, tinha aquela cestinha, parece uma cestinha de piquenique, tinha panelinha, garfinho, pratinho, copinho, frutinha, é aquela festa. Ela pegava assim, virava tudo no colchonete, espalhava tudo e já queria fazer outra coisa. E todo dia era a mesma coisa, espalhava tudo e eu não conseguia trazer ela para ela sentar 3 minutos para fazer uma atividade dirigida, nada chamava atenção. Até que um dia eu falei, não, vamos antecipar e eu vou começar a trabalhar nessa questão da classificação. Então, antes dela entrar, eu já tinha um ambiente preparado, eu diminuí o número de elementos e deixei lá as panelinhas, deixei os garfinhos e deixei lá os copinhos, só 3 elementos diferentes e já deixei separado, organizado, certo? E a cestinha não estava lá. Aí depois eu fui com ela, peguei a cestinha e eu mostrava, por exemplo, uma panelinha, falava, olha, vamos encher a cestinha de panelinha. E levava, né, pela cestinha, ela adorou carregar a cestinha e jogava numa caixinha de sapato todas as panelinhas. Eu já tinha 3 caixinhas de sapato separadas. Então a gente voltava, pegava só os copinhos, jogava, né, os copinhos na caixinha de sapato. Pegava só os garfinhos, jogava na caixinha de sapato. E aí depois eu peguei as caixinhas de sapato, comecei a arrumar tudo organizado. Dava a cestinha na mão dela, falei, agora vamos pegar as panelinhas? E ela ia, pegava as panelinhas, jogava na caixinha. Então, a gente começou a ter um trabalho, esse jogo simbólico, que é, vamos dizer assim, o nosso fio da meada para a gente começar o trabalho de desenvolvimento na sala de recursos, tá bom? Porque a gente precisa pensar em recursos que tenham a questão da acessibilidade para o estudante, mas também para nós, não é? Porque a gente precisa sempre pensar numa variedade de recursos que a gente não pode pensar só em recursos caros, a gente tem que trabalhar com recursos do dia a dia. E também traz para esse estudante uma referência ali do dia a dia, do que ele está fazendo e tudo mais, né? Então, olha, gente, classificação, eu trabalho desde o momento do calendário, certo? Aonde eu separo os números, onde eu separo os dias da semana, aonde eu separo, às vezes eu falo, olha, vamos separar aqui as canetinhas por cor, a organização da mesa desse estudante, então, canetinhas num potinho, lápis de grafite no outro, lápis de cor em outro. Quem já participou quem já me viu em aula, sabe que eu sou muito chata com organização. Por quê? Porque eu preciso trazer para esse estudante já essa referência de que as coisas têm esse sentido. E essa organização externa reflete também, vai trazendo para ele uma organização interna.